Shalom, queridos, shalom, homens valentes, mulheres valentes que decidiram fazer esse caminho da Teshuvá, né? Que decidiram se voltar aos princípios da palavra, que decidiram pagar o preço, expor a cara aí para estabelecer o reino do eterno nessa terra. Glória a Deus pela sua vida. Estamos no terceiro dia, né? No terceiro dia desse propósito, lutando contra as fortalezas da Grécia. Eu sei que o que falamos ontem foi algo bem didático, bem natural, mas eu queria realmente que houvesse um entendimento das formas como a Grécia atua, para a gente conseguir entender o mundo espiritual e da onde vêm algumas coisas, né? Nós precisamos entender que todo reino ele tem as suas leis, todo reino ele tem as suas culturas. E não importa, queridos, onde eu estou firmado fisicamente. O que eu demonstro, o reino que eu vivo, é a cultura que eu transmito. O que tudo isso quer dizer? Eu posso estar na igreja. Se a minha operação não estiver embasada e fundamentada na cultura do reino de Deus, eu não estou vivendo o reino de Deus. Se a minha atuação for o que a gente está falando sobre a Grécia, o meu reino é o reino da Grécia. Então, cada reino tem as suas leis e cada reino tem a sua cultura. E cada cultura é um culto prestado. E cada culto, um Deus recebe aquela adoração, né? E isso tudo é muito sério. E a gente não para muito para pensar, né? Na verdade, na grande maioria, a gente vai vivendo pela massa. O que a gente ouve, o que vão falando, a gente vai vivendo. A gente ainda tem uma cultura romana, né? A gente vai entrar nas fortalezas romanas, mas a gente tem uma cultura que o que o padre, ou que o bispo, ou que o papa fala é lei, e hoje a gente não segue mais eles, mas a gente pega o que o pastor fala, o que o apóstolo fala, é lei, e a gente às vezes não passa pela palavra, a gente não passa pelo crivo da palavra, a gente é como uma antena aberta que vai recebendo tudo, né? E a gente não vê que muitas vezes não é a maldade, não estou colocando como maldade, eu estou falando de frequências. Muitas vezes o pastor está vivendo nessa frequência da Grécia, está vivendo na frequência da Babilônia, está vivendo na frequência de Roma, e ele está liberando isso e a gente está captando, e a gente está se alimentando disso tudo, né? E o nosso foco aqui é realmente entrar nessa transição de mente, sair dessa mentalidade grega e estabelecer em nós a mentalidade de Sião, porque a mentalidade de Sião é a cultura e são as leis do reino de Deus, amém? Então, vamos lá. Uma das coisas que a mentalidade grega opera é a sabedoria humana. A gente viu ontem, né, falando sobre a filosofia, falando sobre as artes, falando sobre o teatro, que é aquela adoração ao corpo, falando sobre os jogos, né? A gente viu essas coisas ontem. E tudo isso está muito fundamentado dentro de uma sabedoria humana. Quando falamos dessa fortaleza, não estamos falando da Grécia, né, da Grécia física, mas a gente está trazendo espiritualmente o que essa nação trouxe, liberou para todos os povos. E em 1 Coríntios 2, 12 e 13, diz assim: mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as não espirituais. Então, queridos, assim, nós não recebemos o espírito do mundo. E se eu sou de Cristo, esse espírito do mundo que trabalha, que opera dentro do humanismo, que é uma liberação da Grécia, ele não pode ser a minha base de atuação. Eu recebi o espírito de Deus. Então, a minha base de atuação tem que ser das coisas que vêm do espírito de Deus. Paulo já nos advertiu que não deveríamos andar nessa sabedoria, que é a sabedoria humana. Porém, nossa base de instrução secular nos formou dentro desse tipo de conhecimento. Vamos lá, vamos olhar a Bíblia. Né? A Bíblia, o Antigo Testamento, ela foi toda escrita no hebraico.
Já o Novo Testamento foi escrito o quê? Porque existia um trabalhar das trevas. Satanás sabia exatamente o que ele queria liberar. E eu não estou falando que ele liberou a Bíblia, tá, queridos? Não é isso. Eu estou dizendo que a letra, né, os ensinos, as pessoas deixaram de escrever o hebraico e começaram a escrever o grego. E isso nos alcançou. Amém? Qual é a nossa base de instrução? Lá na escola, eu não sei hoje, né? Eu já saí da escola tem uns dias, mas lá na escola eu tinha matéria de filosofia para estudar os assuntos filosóficos na escola secular, queridos. Né? Eu fiz teologia, eu fiz 3 anos de teologia. Na teologia tem a filosofia. A própria teologia é um estudo para se entender quem é Deus. E na onde que diz que uma ciência ou quem deu a autoridade para a mente humana a entender quem é Deus, para dizer como Deus age. E daí nós vemos hoje a igreja tal diz que Deus age assim, baseado na sua teologia. A igreja tal diz que Deus age assim, baseado na sua teologia. A igreja tal diz que Deus age assim, baseado na sua teologia. E aquilo que era para nos unir, nos divide. Por quê? Porque a Grécia libera essa sabedoria humana, o homem se coloca dentro da sabedoria humana, o homem se coloca no lugar de Deus, porque ele é a fonte de conhecimento, ele é a fonte que emana esse conhecimento. E se as coisas não passarem por esse crivo, ele não aceita, ele não recebe. E nos divide, porque cada um quer achar que sabe como que Deus funciona. E isso é sabedoria humana. Porque a Bíblia diz da multissabedoria de Deus. Deus tem muitas formas de sabedoria, queridos. Então, eu acredito que a igreja tal tem imagina um quebra-cabeça aí. A igreja tal tem uma pecinha desse quebra-cabeça. Um desenho. A igreja tal tem outra, a igreja tal tem outro. Todos nós unidos formamos o desenho completo de Deus. Mas a gente não para pensar nisso. Por quê? Porque a Grécia liberou a sabedoria humana. Lembra que eu falei das Olimpíadas? Né? A questão não é os jogos, a questão é o que liberou. Liberou a competição, liberou o querer um ser melhor do que o outro, trazer um entendimento do que é a igreja, né? De como que a igreja deve funcionar. E quanto mais gente, a gente olha uma igreja pequena, a grande maioria, né? Quando olha uma igreja pequena, não olha uma igreja pequena como uma igreja poderosa e vitoriosa. Olha como uma igreja fracassada. As pessoas se convertem e a grande maioria quer estar onde? Quer estar nos grandes templos, com grandes lustres, com grandes... Entende? Não quer as coisas pequenas. Por quê? Porque aquilo não tem peso. E nós não paramos para olhar que o Senhor deu uns para 30, outros para 60, outros para 100. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Se a sua igreja for... Qual que era a igreja de Noé, queridos? Quantos anos Noé passou construindo a igreja? Pregando a salvação? Ó, entra aqui, que aqui está a salvação. Quantos anos Noé passou? E a igreja dele, depois de tantos anos de serviço, tinha quantas vidas mesmo? 8? Sério? Então, nós não olhamos o propósito. Por quê? Porque nós vivemos debaixo dessas frequências, debaixo dessas culturas, escondidos dentro dessas fortalezas que não foram construídas por Deus. E daí a gente foi formado dentro disso, voltando lá, né? A gente foi formado dentro disso. Quando a gente foi para a escola, aonde que é as bases de instrução, queridos? As bases de ensinamento. Se você for procurar por trás disso tudo, tá lá, Grécia, inserida. E a gente foi criado dentro dessas coisas. E esse conhecimento a gente precisa deixar. Não o conhecimento que a gente aprendeu, vou deixar de ler, vou deixar de escrever, não estou falando disso. Eu estou dizendo que esses conhecimentos não podem mais ser a nossa base. Queridos, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar, porém, as minhas bases nem podem ser esse conhecimento, sabe? As minhas bases têm que ser o Senhor. Queridos, quantas vezes eu trabalho com libertação há muitos anos, há quase 20 anos. Quantas vezes eu fui fazer uma libertação e todas as técnicas de conhecimento que eu sabia, de estudo, de experiência, de escola, eu usei e o demônio não saiu. Quantas vezes? Pastor, é falta de autoridade. Não,
Às vezes a pessoa tem uma legalidade, o demônio não vai sair por causa da legalidade. Eu não estou falando de libertação na igreja no dia a dia, tá? Eu estou falando de mapeamento, que é outra história. Quantas vezes eu fui para o Senhor, no meio de uma libertação, e falei, Senhor, ó, essa pessoa aqui é tua. Se o Senhor não revelar, eu vou embora, ela vai ficar endemoniada. Isso parece que meio que nos choca, mas, na verdade, toda libertação, todo evangelismo, toda pregação deveria ser assim. Senhor, o que o Senhor tem para hoje? O que o Senhor quer para hoje? Mas muitas vezes nós nos apegamos ao conhecimento que nós temos. E isso é Grécia, queridos. E essa Grécia mostra o Deus que nós servimos. Pastora, mas é a palavra de Deus? Sim, é a palavra de Deus. O satanismo usa a palavra de Deus. Os homossexuais usam a palavra de Deus. A Umbanda usa a palavra de Deus. A feitiçaria usa a palavra de Deus. Eu estou dizendo, queridos, que o Senhor não tem prazer somente na palavra. O Senhor quer a obediência. O Senhor quer a submissão. O Senhor quer a dependência. O Senhor quer que nós estabeleçamos um reino. E aí está um problema. Qual é o reino que você e eu estamos estabelecendo? Nós precisamos passar por Romanos 12, né? A nossa mente tem que ser transicionada. A gente aprendeu a fazer sozinho. E agora a gente tem que aprender a fazer no Senhor. A fazer pelo Senhor. A fazer para o Senhor. Sairmos do centro. O centro é dele. Tem que ser dele. Precisamos passar por essa metamorfose. Precisamos dessa transição no nosso entendimento. Para que todo tipo de sabedoria que se opõe à sabedoria de Deus perca o efeito sobre as nossas vidas. Porque essa sabedoria humana, ela se contrapõe contra a sabedoria de Deus. Todas as vezes que a minha base de atuação vem do meu conhecimento, daquilo que eu busco, e eu não estou falando de conhecimento da palavra, tá? Eu estou falando de conhecimento secular. Por exemplo, ai meu Deus, acho que eu vou apanhar. Vamos lá. Coach é errado? Segundos para você pensar. Alguns vão dizer que sim, meus cabelos, beleza. Outros vão dizer que não. Eu não vejo que coach seja errado. Mas eu vejo que está errado eu usar as bases do coach para a igreja. Psicologia é errado? Não vejo problema na psicologia. Mas eu vejo problema onde a base da psicologia seja inserida na igreja. Por quê, pastora? Porque quem são os autores da psicologia? E, queridos, eu não tenho problema com psicólogo. Inclusive, quem me acompanha, quem está nos meus cursos, sabe que eu falo, olha, se isso aqui não consegue, procura um psicólogo. Inclusive, a pastora Rafaela, direto eu falo, gente, se estão procurando, eu não sei. Mas direto eu falo para pessoas procurar a pastora Rafaela. Porque eu confio nela. É uma mulher embasada que tem vivido os mesmos ensinamentos que nós. Olha outra coisa que acontece muito. A pessoa vai lá na sua empresa e tem uma estratégia de marketing. E daí ele pega essa estratégia de marketing e traz dentro da igreja. Queridos, isso está errado. Todas as vezes que a minha base de atuação vem do conhecimento que eu busco, desses conhecimentos externos, e as minhas fontes não são de Deus, eu estou no humanismo. E agindo sob o comando de Atena, que é a deusa da sabedoria. Queridos, nós temos que ser a fonte para jorrar para o mundo. O Senhor é a fonte inesgotável. Nós não podemos pegar das fontes do mundo para jorrar dentro da igreja. Isso é humanismo. Eu não posso, quem tem célula aí, eu fui líder de célula por muitos anos, eu não posso pegar técnicas de grupo, técnicas de aconselhamento, que não são baseados na palavra, que às vezes eu até encontro um versículo para casar com aquilo, mas que a fonte não veio de Deus, e colocar isso dentro, isso é humanismo. E eu vou estar gerando um povo que está dentro da igreja, mas que está fora de Deus. Eu vou gerar um povo que está dentro da igreja, mas que não tem a cultura do reino de Deus e que estabelece a cultura da Grécia. Amém? Que o Senhor te guarde. Que hoje seja um dia de arrependimento sobre essas obras. Nós vamos fazer hoje a renúncia de Atena, né? É a renúncia até de trono, está lá a data de aniversário. Não se pegue isso, queridos. Faça a renúncia. Clame ao Senhor. Senhor, eu quero sair dessa sabedoria humana. O Senhor, queridos, preste atenção. Se o Senhor te chamou
mas ele não te dá as estratégias, as armas, as roupagens, as patentes para você vencer. Não foi o Senhor que te chamou. Você foi enganado. Porque o nosso Deus é general de guerra. O nosso Deus é o Rafá, é o Jiré, é o Elohim, é o Eshadai. O nosso Deus pode todas as coisas. Ele é a fonte de todas as coisas. E ele é o suficiente para dar estratégia, para ganhar, para curar, para libertar. Ele é o suficiente para ministrar. Ele é o suficiente para sustentar a igreja que foi chamada e foi declarada que as portas do inferno não prevaleceriam contra. Se você tem agido em fontes humanas, vá para o Senhor. Peça perdão. Se você acha que não tem agido, fala, Senhor, eu acho que eu não agi, mas se eu agir, me mostra. E tenha um coração quebrantado, porque com certeza, o Espírito Santo vai trazer coisas. E o Senhor quer curar a igreja. Amém? Ele quer voltar a ser as fontes de águas da igreja. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te faça prosperar nessa caminhada. Que hoje seja mais um dia de arrependimento. Que hoje seja mais um dia onde você sai da mentalidade da Grécia e recebe a mentalidade do reino, a mentalidade de Sião. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde e te faça prosperar nesse caminho para a honra e para a glória do nome dele. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.